ele foi pregar e eu, pastor, eu queria tirar uma dúvida. Jiu-jitsu é do diabo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Edson Oliveira por aqui para mais um vídeo da nossa série Experiências. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, um amigo nosso. Ele é pregador, prega a palavra já há bastante tempo. Ele é servo do Senhor Jesus, ele é pai de família, ele é casado há mais de 21 anos. E hoje veio aqui trocar experiências conosco, nos ensinar algo. Eu creio que vai abençoar a sua vida. Estou recebendo hoje aqui o pastor Sérgio Amorim. Pastor, obrigado por estar aqui hoje, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui contando um pouco da nossa história no Evangelho e de vida para as pessoas que têm acompanhado o trabalho de vocês. Obrigado, Hélio, por essa força. Eu acho que isso é gratificante para as pessoas verem na nossa vida o Cristo que nós pregamos e acreditamos que Ele é aquele que muda a vida. Sim. É um privilégio para mim estar com vocês aqui. Eu acompanho, né? Já estive aqui com o pastor Adriano e é gratificante. Eu agradeço aí todos vocês que fazem esse trabalho. Amém. Nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje, é uma honra para nós. E pastor, eu queria começar aqui conhecendo um pouquinho da sua história. Como é que foi a sua chegada a Jesus? Como é que o senhor conheceu Jesus? O senhor já nasceu num berço cristão? O senhor aceitou Jesus depois? Como é que foi esse chegar até o nosso amigo querido Jesus aí? Eu venho de um lar não cristão. Não cristão? Toda a minha família, ela foi uma família católica, apostólica, romana, muito rígida em relação a isso. O meu irmão mais velho se envolveu com droga aos 11 anos e começou a ter uma atenção especial da minha mãe, porque era o problemático. Então, automaticamente, para poder ter essa atenção, eu entrei também. 2 anos depois, aos 13 anos, eu entrei nas drogas. Com 18 anos, eu estava num estágio da minha vida que não dava mais. Eu pedi ajuda para minha mãe, para que eu arrumasse uma clínica de recuperação, e no ano de 1994 eu fiquei numa clínica chamada Desafio Jovem de Brasília, que fica em Planaltina. Eu fiquei 9 meses nessa clínica e ali eu conhecia Jesus, na verdade, de ouvir falar, porque é a base daquela casa de reintegração social. Na verdade, é uma casa de reintegração social. Eu tive o encontro com a Bíblia, porque lá é tudo baseado na Bíblia. Fiquei 9 meses no ano de 94 a 95. Quando eu saí dessa casa de recuperação, meus 2 irmãos também mexiam com droga. E a minha mãe não servia a Deus. Eu não tive aquela base familiar. Aí também entra o ponto da família, a importância da família para quem quer viver uma vida nova, independente hoje de uma religião. Né? A base familiar é uma coisa muito interessante. Os meus irmãos não serviam a Deus, eu comecei a frequentar uma igreja. O tempo foi passando, eu ia todos os dias, daqui a pouco eu comecei a esmorecer, não queria ir mais na segunda, na terça. Quando eu fui ver, eu estava aquele crente domingueiro. Na verdade, eu não era ainda um crente, pode-se dizer. Eu estava frequentando porque eu acabei de sair de um processo de reabilitação, que eu aprendi que seria a igreja aquilo que estruturaria a minha vida para um novo tempo. 2 meses depois eu tive a minha queda. Na verdade, como eu já sabia que eu não usava mais, eu me senti, poxa, eu não uso mais, eu não preciso mais, então eu vou trabalhar com isso agora. Aí eu me afundei no tráfico. Comecei a traficar drogas. Quando foi um dia, me convidaram para uma festa, porque o traficante sempre tem aquele lugar de destaque, né? Em ambientes. Eu cheguei no ambiente, estava tendo uma cervejaria, eu falei, hoje eu vou dar um golinho aqui só para ver o que vai dar. Foi o fim da picada. Foi aonde eu voltei para a droga, comecei a me drogar de novo. Fiquei pior, isso é bíblico, né? Quando o diabo sai, ele volta, encontra a casa vazia, ele vem e traz mais 7. A minha vida virou de pernas pro ar. Eu fiquei totalmente pior. Isso aqui em Brasília já, não? Em Brasília. Eu nasci e fui criado em Brasília. Eu nasci e fui criado em Brasília. Eu nasci no Cruzeiro. Na verdade, eu desde pequeno eu fui para o Cruzeiro e ali eu aprendi tudo, tanto bom quanto ruim. No ano de 93 nós mudamos para o Riacho Fundo, que aí foi uma guinada ruim para a minha vida. E foi logo depois que eu tinha saído da casa de recuperação. Comecei a me envolver com traficantes, com aquela turma, né?
e a minha vida desceu para o fundo do poço. Quando foi passado alguns anos, eu comecei a frequentar uma igreja comunidade evangélica, eu não me recordo o nome. Eu consegui dar aquela pausa, né? Aquele negócio assim, pô, estava me sentindo bem. Aí eu reencontrei a minha esposa, que eu a conheço desde os 12 anos de idade. Ela tinha se convertido, fazia campanhas para que eu me convertesse, né? Aí a gente se relacionou, nós casamos muito novos, eu tinha 23, ela tinha 19. E um ano depois tivemos a minha filha. E o senhor já estava na igreja, no caso, aí? Já. Na verdade, eu era um frequentador da igreja. Só, né? Encontro com Cristo eu não tinha ainda. Não tive, na verdade, né? É o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. A gente já está na igreja e acha que já conhece por estar na igreja. E, infelizmente, isso aí não é real. Tem esse momento que vira a chave, né? Na verdade, eu não tive a experiência pessoal. Sim. Eu ouvi os testemunhos de pessoas que tinham experiências. E você sabe que é uma coisa interessante, que o testemunho é tão importante. Você vai ver quando Jesus vai dizer sobre a descida do Espírito Santo em Atos, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer que vocês vão receber virtude do Espírito e serão minhas testemunhas. Sim. O testemunho é tão gratificante que você olha e fala, poxa, que isso aconteça comigo, né? Sim. Talvez não na área que eu vivi, mas em outras áreas da vida. E eu tava pé na igreja e pé fora. Pé na igreja e pé fora e sem ter uma experiência pessoal com Deus. Quando a minha filha nasceu, eu inventei de comemorar. Aí foi o fundo, novamente de volta para o fundo do poço. A brecha foi aberta, o inimigo entrou, e eu me afundei nas drogas novamente. Aí do meu casamento foram mais 5 anos de sofrimento. A minha filha foi crescendo. Teve um tempo que a minha esposa já não aguentou mais. Nós nos separamos no ano de 2005. E eu tive um tempo de depressão profunda. Porque era uma coisa que eu pedia para Deus. Que Deus podia me tirar tudo que eu tinha conquistado, tudo aquilo que era, vamos dizer, físico, material, mas não me tirasse a minha família. Porque, querendo ou não, eu tinha aquele valor, mas não prestava aquele valor para minha família. Sim. Eu talvez tinha dentro de mim, mas não apresentava para minha família. A gente separou, eu entrei num tempo de depressão profunda, comecei a me drogar cada vez mais, porque eu achava que eu tinha perdido aquilo que para mim era importante. E no ano de 2005 eu tomei uma decisão de voltar a estudar para tentar dar uma melhorada. Eu trabalhava na 214 Sul, todos os dias eu levava um cigarro de maconha para quando acabasse o meu trabalho eu ia fumando o baseado da 214 Sul até a 602 no César, uma escola muito conhecida do EJA, né, que você faz o supletivo rápido. Fazer mais rápido. Todos os dias eu fazia essa caminhada. Já ia para a escola já? Já fumava e ia, né? E um dia eu cheguei nessa escola, estava tendo um bazar, que estava tendo umas banquinhas de alunos que fizeram para mostrar os seus trabalhos e tal. Eu encontrei um rapaz que foi um dos meus maiores inimigos no mundo. Ele era conhecido como Boi na minha cidade. Ele era um cara muito ruim. Ele saiu em todos os jornais que você puder imaginar de Brasília. Ele estava vendendo bijuterias. Eu fui olhando, me aproximando e lembrando das coisas as desavenças. Ele foi na porta da minha casa para tentar matar o meu irmão mais velho. Eu lembro disso, eu tinha 10 anos de idade. Caramba. Eu lembrava nitidamente, você sabe aquela raiva. E quando eu fui me aproximando, ele estava com a Bíblia que parecia esse livro. Aí eu olhei e falei assim, isso é impossível, não tem como, é uma coisa que não tem explicação. Quando ele me viu e me reconheceu, ele disse, meu irmão, você está na igreja? Aí eu disse para ele, eu lembro como se fosse hoje, são 16 anos, eu disse para ele, não vem com essa conversa de Deus para cima de mim não, porque Deus não existe, porque Deus tirou a minha família. Aí ele pegou e me chamou para sentar numa cadeira que estava do lado, eu me sentei e ele começou a pregar o evangelho para mim. Eu costumo dizer que eu nunca apanhei tanto de Gênesis a Apocalipse, porque eu entrava com uma argumentação para tentar justificar um erro meu e ele vinha de encontro com a palavra de Deus, a verdade que confronta. E começou a confrontar aquele negócio.
Quando eu sentei, não tinha uma viva alma comprando as bijuterias dele. Quando ele começou a pregar, Rapaz, começou a encher. desse jeito. Elton, queria levantar e ir embora, que eu não estava aguentando aquela conversa de crente. Uhum. O Sérgio, queria levantar. E quando eu vi que surgiu a oportunidade, eu digo, pronto, eu me levanto na hora que ele for atender alguém, sumo, desapareço. E eu dizendo, vai lá atender seus clientes, ele não vou. Eu digo, moço, pode atender, eu vou ficar aqui. Ele não vou. Eu teve uma hora que eu fiquei nervoso, falei, vai lá que eu não vou sair daqui, rapaz. Ele olhou pra mim e disse assim, eu não vou, porque a sua vida vale mais do que as minhas bijuterias. Caramba. Eu não quis chorar na frente dele pra dizer que eu era uma pessoa forte, né? Valentão, né? Que infelizmente é uma coisa que o inimigo coloca dentro da gente, principalmente a gente que veio de uma vida má, totalmente má, aquele orgulho, não vou chorar dele, mas por dentro, moço, tá me derramando. Aí ele disse assim pra mim, e eu acho que ficou meio que perceptível, o Espírito de Deus revelou a ele disse, você quer aceitar Jesus? Eu digo, aqui, na frente desse tanto de gente, quero não. Aí ele, você quer descer lá pra baixo? Aí lá no César tem um monte de... vários pés de mangueira e um breu, uma escuridão só. Aí eu olhei lá pra baixo e disse, quero. Aí ele foi descendo em direção comigo. Quando a gente tava indo, eu olhei pra trás, estava vindo outro rapaz na minha cola, eu peguei e falei, pronto. E ele deixou a bijuteria lá sem ninguém? Deixou sem ninguém. Isso aí realmente precisou deixou alma, sem ninguém. Aí ele veio, eu vi um rapaz que veio atrás de mim e eu olhei assustado, ele falou, não, é o pastor da minha igreja que ele tá me acompanhando só pra gente orar. Chegou lá, ele fecha seus olhos, eu fechei um só, velho. Tava escuro, né? Eu fechei um olho só e ele diz, repete comigo. Eu fiz uma oração de confissão. Paulo escreve a sua epístola aos Romanos no capítulo 10, dizendo, se confessares a Jesus com a tua boca e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Eu, de um olho aberto e outro fechado, olhando para ele e fazendo a oração da confissão. Depois ele disse, agora eu quero orar por você. Eu fechei os meus olhos, porque eu vi que tinha alguma coisa de diferente naquele rapaz. Fechei meus olhos e enquanto ele orava por mim, eu dentro de mim eu falava, Deus, eu não nasci assim. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu venho de uma família não cristã, mas sempre tive uma boa educação. A minha mãe é separada dos meus pais desde quando eu tinha 4 anos de idade. Então nós nascemos, o pai e a mãe lá de casa foi a minha mãe, guerreira, trabalhadora, nunca teve outro relacionamento depois do meu próprio pai para poder cuidar dos filhos, ainda mais quando entraram nas drogas. E eu dizendo, Deus, eu não nasci assim. Se o Senhor existe, muda a minha história. Ele terminou de fazer a oração ali, me abençoou. Eu falei, me dá o endereço da sua igreja. Peguei e anotei com a caneta na palma da minha mão. Só que na hora que eu fiz a oração, eu lembrei que na minha época não existia crack. Na minha época, quando eu aceitei Jesus, o crack chegou em Brasília 2 anos depois. Tinha a merla. Então eu tinha 1/4 de merla em casa. E quando eu fiz a oração, é até engraçado isso, hilário, porque eu disse, Deus, eu quero usar a droga lá, isso só existe, muda a minha vida. Meio que um desafio a Deus. Sim, sim. E você sabe que Deus é um Deus desafiador. Sim, ele mostra na palavra dele direto. Eu coloquei Deus à prova, não coloquei Deus na parede, que quem sou eu, mas eu coloquei Deus à prova. E foi tão sincero aquilo ali, que eu cheguei em casa. A minha mãe falou, mas você não foi para a escola? Eu digo, não, hoje eu não quis ficar. Entrei, fui lá, eu dividi o quarto em 2 cigarros para fumar e eu peguei, fiz um só. Fumei, saí para fora de casa, na esquina da minha casa tinha um trailer que a gente tirava para se embriagar, para fazer festa. Sentei na esquina, estou esperando assim passar um pouco do efeito da droga. Passou um rapaz conhecido, colega, que nunca me deu uma balinha. Eu, por brincadeira, falei, paga uma cerveja ali pra dar uma amenizada aqui. Ele pegou e falou, vamos. Olha. Até então eu esqueci a oração, esqueci o desafio a Deus, esqueci tudo. Chegando na mesa do bar, ele tira uma pacoteira de dinheiro assim, de R$100 e diz, hoje é tudo por minha conta. Olha só. Coloca a mão no bolso, tira mais ou menos uns 10 papelotes de cocaína e diz, hoje é nosso dia. Aí pra mim eu digo, glória. Na verdade, glória não é a palavra, né? Me perdoe, mas você me entendeu. Rapaz, vambora. E ó, cocaína, cerveja, dinheiro, tudo que você puder imaginar.
Quando foi mais ou menos por volta de umas 4 horas da manhã, a gente foi pro último bar que estava aberto no Riacho Fundo, que era um barzinho lá perto da polícia. Eu fui no banheiro e eu comecei a escutar uma voz dizendo, vai embora pra casa. Mas aquela coisa assim que me incomodava, não me fazia mal, mas me incomodava porque estava frequente. Vai embora pra casa. E eu ficava na mesa, olhando para um lado, o cara, que foi o bicho? Rapaz, esse pô é bom, que eu tô escutando até voz. E acaba que vira uma anedota ali, né? Sim. Só que aquele negócio começou a me incomodar, eu cheguei e falei pra ele, ó, vamos lá em casa que eu vou colocar uma roupa. Eu tava de camiseta, de calça e de chinelo. Porque do jeito que você tava na rua, você já foi. Falei, vamos lá, eu vou botar um tênis, vou colocar uma camisa pra gente... Ali eu ia no mínimo 3 dias pra ficar... Que era assim, quando eu saía, eu sumia 3, 4 dias. Quando ele parou na porta da minha casa, eu pedi pra ele parar um pouco mais na frente no estacionamento pra minha mãe não ouvir. Aquele dia eu abri a porta do carro, fechei, corri pro portão e disse, ó, não vou sair mais. Aí ele começou a gritar no meio da rua, tem pó, tem dinheiro, tem tudo, tá doido? Eu digo, meu irmão, não vou sair, vou pra casa. Ué, aquele dia eu deitei na minha cama, dizendo, se o Senhor existe, muda a minha história. Eu levantei 6 horas da manhã para trabalhar, eu não senti ressaca, não senti rebordose. A primeira coisa que eu fazia quando eu levantava era fumar um cigarro. Eu peguei a carteira de cigarro, bagacei ela, joguei dentro da lixeira, mexi nas minhas coisas lá, peguei a minha Bíblia que eu ganhei na casa de recuperação, botei debaixo do braço e saí para trabalhar. Quando eu cheguei no meu trabalho, o meu chefe olhou para mim e disse, o que houve? Eu falei, aceitei Jesus ontem. Ele disse, para de mexer com droga. Para de mexer com droga porque agora você endoidou de vez. Eu me entristeci porque eu pensei, poxa, ontem o cara conhece a minha vida, conhece a minha história, hoje eu tô querendo ser uma pessoa melhor e tal. Aí a gente saía para almoçar todo mundo junto, esse dia eu não quis, que eu fiquei chateado, peguei a Bíblia. Eu não tenho costume, tá, Hélio? Eu acho isso aqui uma falta de compromisso. Deus, fala comigo. É porque às vezes você abre aí, Caim matou Abel, tu diz, não, Deus, espera aí, isso aqui não é para mim, né? Não, muda. Aí entra no outro lá, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu tô, espera aí, Jesus. De novo. Mas esse dia eu fiz isso. Esse dia eu fiz isso e abri, aí ele disse assim, a sabedoria de Deus é loucura para aquele que perece. Mano, foi um gozo tão extraordinário que eu senti que naquele momento eu estava tendo experiências com Deus. Aí eu trabalhava na 214, eu fui andando, eu saía 5 horas da tarde, eu fui andando para a igreja do varão que me ganhou, que fez a oração comigo. Eu fui andando, cheguei 5h15, em frente à igreja dele, sentei no estacionamento, fiquei esperando até a porta da igreja abrir. 19 horas, quando o cara abriu, eu entrei naquelas portas, são 16 anos que eu estou até hoje. Firme na presença do Pai. E interessante demais a história que o senhor contou pra gente, porque tem vários pontos que me chamam a atenção, igual o do rapaz que tinha pra ele, Boi, o nome dele, parece o apelido dele, né? Hoje é Evangelista Leandro. Olha, Evangelista Leandro. E pra você ver, talvez as pessoas olhavam pra ele, igual você falou, era uma pessoa muito má, que tinha uma fama, e Deus usou ele pra ganhar. O senhor não foi... Então, talvez se ele não tivesse essa fama, se eu não conhecesse essa fama, o senhor nem teria dado crédito à palavra dele. Porque talvez olhou, cara, o evangelho mudou essa pessoa aí, então também pode mudar. Então, não sei qual é a situação que a pessoa está em casa, está assistindo esse vídeo aqui, está achando que talvez Deus não pode te alcançar, Jesus não pode te mudar. Tá aqui um testemunho que Deus muda a história, que Deus transforma o destino e faz a pessoa que não tinha perspectiva nenhuma, só perspectiva ruim, ser uma pessoa honesta, trabalhadora, pregadora da palavra, serva do Senhor Jesus. Ter uma família reintegrada novamente, isso é muito importante, né? Demais. Entra aquele conflito, na verdade, do acreditar naquilo que Deus fala através da palavra. Sim. São paradoxos, né? O que não tem vai ter, o que não é vai ser. Sim. Então são coisas que, na verdade, para o ser humano, para um ser natural, é impossível de você acreditar em certas mudanças. Sim. A minha família tinha alguns policiais que eles olhavam pra gente de uma forma assim, como é que pode, né? Sim. A gente sempre foi uma família que festas era todo mundo junto, e isso dividiu a família. Nós ficamos meio que... ficamos de lado porque realmente foram 25 anos
que a minha mãe sofreu com 3. Sim. 3, entendeu? Eu tive uma overdose de cocaína no ano de 2005, 15 dias antes do acontecimento da minha conversão. Sim. Eu vendi um carro e comprei muita droga porque eu tinha perdido a minha esposa. Eu digo, não, eu não tinha coragem de me suicidar porque eu tinha temor. Eu sabia eu ouvia que suicídio não ia pro céu, então eu tinha esse temor. Mas eu falei, eu vou usar a droga aqui, uma hora eu apago e acabo com esse sofrimento. Normalmente as pessoas querem isso, né? Querem acabar com o sofrimento. Acabar com o sofrimento. E tirar a vida não é a solução. Não é. Na verdade, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer a solução para não perder a minha vida. Conhecer o dono da vida. Sim. Eu tive uma overdose de cocaína. Quando o rapaz está me levando para o Agarran, eu disse, me leva para a igreja. Aí ele falou, mas como assim? Eu estava perdendo o movimento dos meus braços. Tem um nome científico que eu não sei lhe dizer agora. Eu perdi os movimentos dos meus braços e estava perdendo das pernas. Eu falei, eu quero ir para a igreja. Ele estava indo pela L2, eu fui parar na Igreja Batista Central de Brasília. Na época o pastor Vilarindo era até vivo. Eu entrei correndo por dentro daquela igreja. Quando eu cheguei na porta do gabinete, a secretária do pastor teve um susto, porque a minha fisionomia era de um bicho. Eu parecia um bicho, o Hélio. Eu parecia um animal. A minha mãe sempre dizia, se olha no espelho. Eu digo, não vou olhar porque eu já sei o que é. Então a minha fisionomia era uma fisionomia de um bicho. A mulher assustou, falei, moça, não quero roubar, não quero matar, eu quero uma oração do pastor. O pastor Vilarindo saiu, eu me ajoelhei, orei naquele dia, saí dali, fui na guarita da igreja, que tinha uma guarita, pedi pro cara usar o telefone e chamar um táxi, que eu estava morrendo, eu estava pedindo pelo amor de Deus, o camarada fechou na minha cara a guarita. Eu voltei para dentro da igreja, tinha um rapaz de joelho no último banco da igreja, eu bati no ombro dele e falei, se o senhor é um homem de Deus, me leva para o hospital, eu tô tendo uma overdose. Aquele rapaz se levantou, me pegou no colo. Caramba. Me pegou no colo. Se eu me emocionar, você vai me entender, né? Sim. Ele me pegou no colo. As últimas palavras que eu disse para ele foi o telefone da minha mãe e dizendo para ele pedir perdão para minha mãe, para minha esposa, para minha filha, que eu sabia que daquele dia eu não ia passar, que a minha vida seria ceifada pelas minhas ações e atitudes, pelas minhas escolhas. Né? Eu tenho uma mensagem que eu prego, Hélio, que eu falo que as nossas escolhas dizem quem somos e para onde nós vamos. E esse rapaz da 602 Sul até o Agarran, ele foi dizendo, você não vai morrer, você vai ser pregador do evangelho. Olha só. Eu ouvia, eu não tive mais contato. Ele dizia, Sérgio, fica comigo. Até o Agarran ele foi falando, fica comigo, você não vai morrer, você vai ser pregador, você vai andar o Brasil, você vai andar fora do Brasil pregando a salvação e tá. Eu não lembro. Quando eu me lembro, eu acordei no box, que é um lugar lá no Agarran que já ficam aqueles que estão entre a vida e a morte. Sim. E quando eu acordei, eu estava numa cadeira de roda, cheio de trem nas veias, nas pernas, e o meu irmão chorando na porta do box. Depois ele me contou que eu me debatia, eu não lembro. Dizia, naquele dia, passando muito mal, dizendo que eu não ia mais usar isso, 2 dias depois eu estava usando de novo. E sabe o que eu acho interessante, pastor? É porque nós talvez criamos uma cultura que Deus só fala a gente estiver na igreja. Deus só usa pessoas que estão na igreja. E o senhor conta a história que o senhor citou Jesus na rua, que o senhor foi levado para a igreja e no meio do caminho o senhor recebeu uma revelação profética do cara dirigindo e conversando com o senhor ali e tal. Então a gente tem que entender que Deus ele não está somente vinculado a um lugar. Cara, ele está em todos os cantos. Então onde ele estiver, ele pode estar falando igual o senhor falou que estava na festa lá, no bar, né, bebendo, estava se drogando naquele dia, você ouviu uma voz dizendo, sai daí. Então Deus ele está em todos os lugares e ele ama todas as pessoas, ele quer ajudar cada pessoa. Eu acho interessante também porque a gente quer muitas vezes limitar Jesus. A gente quer achar que Jesus só fala para aquele certinho, para aquele que estava na igreja ali orando, e o Senhor estava lá drogado, bêbado, e mesmo assim estava tendo um dom do Espírito Santo de ouvir a voz dele, uma palavra de sabedoria, de saber o que fazer, sair dali porque talvez aconteceu algum mal. Aí como é que me explica? Deus só fala com as pessoas certinho, que está buscando, não? Né? O Senhor estava nessa situação, mesmo assim você ouviu a voz de Deus. É por isso que cada vez mais eu amo esse Jesus, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama quem está bem, quem não está, quem está na igreja, quem não está. Ele pode estar com quem está na igreja orando e que também está com quem está na festa para a gente não vai no cara. E eu acho isso muito lindo em Jesus. Eu entendo uma coisa, Hélio.
ele é onipresente, ele está em todos os cantos. E aquele que ele tem um plano, por que não adianta? Infelizmente, nós vivemos que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sim. Se Deus tem um plano, você pode viver, como dizia o cantor mundano, deixa a vida me levar. Você vai viver aquilo que você quiser. Mas o dia que Deus disser o plano vai ser estabelecido, não tem para onde correr. Deus vai criar várias situações para colocar você no caminho que Ele quer. Por isso que eu discordo, em certo ponto, sobre livre-arbítrio. Porque se você tem um livre-arbítrio, e Deus tem um plano na sua vida para você ser um pastor, um ministro, seja o que for, o seu livre-arbítrio vai ser maior do que a soberania de Deus? Então eu entro num conflito sobre o livre-arbítrio. Já busquei vários pesquisadores, estudiosos em relação a isso, e 90% concorda com o meu pensamento. Eu acho que o livre-arbítrio vai até onde Deus quer. Porque a partir do momento que a soberania de Deus é poderosa para fazer todas as coisas, e ele diz, eu quero esse cabo que não quer nada com a vida, esse que ninguém dá nada, a soberania de Deus é muito maior do que essa conversa de livre-arbítrio. Existe até o ponto em que Deus permite. Você vai até onde você quiser. Você pode até ser enterrado. Se Deus tiver um plano, ele te tira debaixo da terra para provar a grandeza dele. Lázaro e muitos outros em vida que nós temos testemunhos de que Deus ressuscitou para provar a sua grandeza e soberania. Entendeu? Então, 15 dias depois a esse fato, eu aceitei Jesus. Depois de 10, eu orava muito para mim poder ir na Batista Central, dar esse testemunho. Sim. E Deus, pela sua misericórdia, há 4, 5 anos atrás, me apresentou para o pastor, que hoje é o neto do pastor Vilarinho, do pastor Ricardo, que hoje, com frequência, eu sou convidado para pregar lá. E o testemunho foi aquilo que edificou a igreja. Só que eu nunca conheci essa pessoa. Meu maior sonho hoje, há quem diga que era um anjo, que Deus colocou para cumprir aquilo que Ele tinha para a minha vida. Eu creio que possa ser, mas assim, isso vem de mim, Sérgio Homem. Se eu for pelo lado espiritual, eu creio. Sim. Mas Sérgio Homem, eu toquei, Sim, eu bati no ombro dele, então é uma coisa meio que, cara, sem explicação, sabe? Soberania de Deus. Ele faz como quer, a hora que quer. Ele diz que muitos receberam anjo em casa sem saber. A Bíblia fala isso, entendeu? Então, a partir desse momento, eu entrei na igreja, recebi 2 profecias, que eu seria pregador do evangelho e que Deus restauraria meu casamento. Como eu estava falando com você, eu ia buscar minha filha de 15 em 15 dias e a minha filha pequenininha, 3 anos, dizia assim, papai e mamãe dizem que quer ver o diabo, mas não quer ver você. Aí eu deixava ela sair para brincar com meus sobrinhos, me ajoelhava e chorava, e dizia, Deus, e o Senhor disse que vai restaurar meu casamento. Aquela luta. Tinha dia que eu ia buscar minha filha, ela falava assim, papai e mamãe vai pro show do chiclete com banana. Aí eu dizia, glória a Jesus, mas quando a minha filha saia de perto, eu começava a chorar, eu digo, como é que pode? O Senhor tá dizendo que vai restaurar e tá deixando a minha mulher ir lá pro meio dos gavião, Jesus. Isso era a minha sinceridade e a minha forma de orar. Porque eu não seguia uma liturgia, eu seguia aquilo que era sincero no meu coração. Entendeu? A minha oração às vezes era com uma gíria. É claro que com o tempo Deus foi mudando a minha forma de falar, minha forma de pensar, minha forma de me vestir. Que as roupas, na verdade eu entrei com poucas roupas porque eu troquei toda a minha roupa em droga. Tudo. Eu entrei com o ínfimo de coisas dentro da igreja. As pessoas na igreja que eu congregava, quando eu entrava, o povo se assustava. Porque eu não tinha... a minha aparência era totalmente sem formosura. Entendeu? Com o tempo, a minha sogra sempre foi da Igreja Universal e ela fez tudo quanto é campanha com a foto minha, que foi a que eu te mostrei, dentro da Bíblia, até hoje. Até hoje. Tem 21 anos que ela tem essa foto minha dentro da Bíblia. Fazendo campanha, e era voto, era tudo. Quando eu me converti, passados uns 6 meses, eu quero ir na sua igreja. Eu digo, que prazer, vai ter a senhora lá e tal. Como minha ex-sogra, né? Como a minha ex-sogra. Aí eu já estava com a fisionomia melhor, eu engordei 28 quilos, eu pesava 52 quilos.
Então a minha sogra foi na igreja, acabou que foi congregar com a gente, comigo. E eu creio que Deus usou essa estratégia e começou a minha sogra chegar na minha esposa e falar, olha, seu marido tá bonito, seu marido tá mudado, realmente se converteu. E a minha esposa disse, é fogo de palha, mãe. Isso não existe, não existe. Um dia minha esposa resolveu ir para a igreja. E um pregador de 13 anos que estava pregando, muito usado por Deus, missionário Bruno, não sabia que ela era minha esposa, chegou no dia para mim e disse, Deus vai restaurar seu casamento e pá, e ela do lado. Aí o que acontece? Quando ela chegou em casa, ela disse pra mãe, ele contou tudo para aquele rapaz. Eu nunca tinha visto aquele menino. Enfim, eu fiz um propósito diante de Deus e Deus, pela misericórdia, restaurou meu casamento. Em termos de ser pregador, eu comecei a investir na minha vida como ministro, comprando livros. Eu perdi o emprego, fui trabalhar de zelador da igreja. Então eu vivia dentro da igreja orando, lendo, buscando. Então com 6 meses eu comecei a pregar e comecei a fazer a obra, aí comecei a receber convite para pregar e tal. E assim vão 16 anos. É bom ouvir uma história assim, pastor, porque a gente vê que Deus cuida de tudo. Eu vi o senhor contando cada detalhe, cada coisa, a presença do cara na bijuteria, ele orando pro pastor, aquele rapaz que levou pro hospital, o pastor que estava lá para orar, porque já pensou se o pastor não estivesse lá, tal, porque às vezes não tá, né? Então, a sua sogra indo para a igreja, eu consigo, na minha visão aqui, olhar Deus, sabe? Movendo tudo, falando, cara, vai dar certo, porque eu tenho um projeto com esse homem, eu quero usar ele tem um projeto grande na vida dele. Então, quando a gente fala que Deus cuida de tudo, todas as coisas cooperam para o bem, aí as pessoas às vezes não entendem, mas é porque às vezes você fala, tá dando tudo errado, mas coopera para o bem. A gente tem que aprender isso aqui. Verdade. Eu acredito que esse testemunho pode ajudar muitos jovens que estão em casa aí, talvez assistindo no celular, onde é que você estiver assistindo agora, talvez está passando por alguma situação como a do pastor, e talvez você está achando que não tem mais jeito, está no meio das drogas, você está drogado, bêbado, talvez você está achando que Deus não te ache aí onde você está. Mas olha só o que o pastor acabou de contar pra gente. Ele pode falar com você onde você estiver. Então, cara, não desista. Deus não desiste de você. Deus não desistiu do pastor, não desistiu de mim, não desiste de ninguém. Ele investe nas pessoas, ele tem o melhor para cada um de nós, né? Verdade. Eu não sei como é que o senhor via os seus sonhos quando o senhor estava nesse mundo. Qual a perspectiva de sonho seu e o que Deus tinha para você? Como é que o senhor faz esse paralelo? Porque acredito que quando você estava lá, talvez você olhava e falava, cara, não vou chegar a lugar nenhum. E Deus olhava para você e falava, cara, isso vai ser um pregador por todo o Brasil. Como é que o senhor via isso aí? Na verdade, quem tá na droga, ele não tem perspectiva. A perspectiva dele, na verdade, é tá nesses ambientes ruins. Achando que tá... Festas. Na verdade, você tá desligado de outras coisas. Porque a promiscuidade, a satisfação da carne é muito forte. Tanto é que é uma luta cotidiana para quem serve a Deus, principalmente. Porque para você renunciar... na casa de recuperação, o pastor dizia para mim, Sérgio, isso aqui nunca morre. Sim. Por isso que Paulo diz a nossa luta não é contra a carne e o sangue, que ele quer dizer que a minha luta não é contra você. A minha luta é contra os principados, mas os principados são totalmente dentro da minha carne. Porque eu luto contra mim mesmo todos os dias. Pensamentos que vêm, né? Paulo disse, olha, aquele bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu não quero fazer eu faço, mas não sou eu quem faço, mas o pecado que me habita. Agora, perspectiva eu nunca tive. Eu larguei da escola, eu tinha 13 anos, eu fui o melhor aluno da minha escola. Eu ganhei um diploma, entreguei para minha mãe. Você sabe o que eu fiz? Um dia não tinha papel para me apertar o baseado, eu peguei o diploma que minha mãe dizia que queria fazer uma moldura e fumei o baseado no coisa. Então, assim, não tinha caráter para te falar a verdade, né? Eu acho que tudo veio depois do Cristo. Que bom. Graças a Deus. É bom que a gente fica com uma história aqui que Jesus realmente muda a história. Jesus, quando ele chega, ele arruma a casa, põe tudo no lugar, deixa tudo arrumadinho, restaura aquele que ninguém acha que pode ser restaurado mais. Eu sempre fui desportista, né, Web? Que é um ponto que você falou que você queria entrar. Eu treinei judô, meu primeiro esporte. Quando eu entrei para as drogas, eu comecei a tirar notas ruins na escola e o judô não aceita. Então eu saí fui expulso do judô e fui para capoeira. Treinei capoeira 12 anos. Viajei em muitos lugares. Aí, orgia, tudo que não prestava.
Não culpo ninguém, tá, Hélio? Uhum. Esse negócio que a culpa foi do fulano, do ciclano, do beltrano, isso não existe. A culpa foi minha. Foi algo que eu queria. Foi algo que eu escolhi. O caminho que eu queria seguir naquele momento era ele. Uhum. Quando foi um dia num show, eu vi uma luta, uma briga, alguém usando o jiu-jitsu. Um cara muito forte e um rapazinho pequenininho, magrinho, rapaz. Falei, no ônibus a gente começou, o que era aquilo, gente? Vocês viram e tal? Aí um rapaz dentro do ônibus falou, aquilo ali é o jiu-jitsu brasileiro, que tá chegando em Brasília e tal, papapá. Antes da minha conversão, eu comecei a treinar o jiu-jitsu. Uhum. 4 meses depois eu aceitei Jesus, parei tudo. Me dediquei totalmente a crescer diante de Deus. Uhum. Passado um ano e 6 meses, Deus já tinha restaurado meu casamento. Um dia eu tô assistindo uma luta na televisão, minha esposa, por que você não volta a praticar esporte? Você sempre gostou? Eu digo, é mesmo. Aí eu cheguei na minha líder e falei, a senhora deixa eu voltar treinar jiu-jitsu? Ela disse, não. Aí ela disse, vai fazer natação. Eu digo, não é natação que eu quero. Eu quero treinar jiu-jitsu. Aí passou um tempo, voltei lá no gabinete de novo, eu já posso treinar jiu-jitsu? Ela disse, não, vá fazer natação. Eu digo, não quero fazer natação. Aí na terceira vez eu ia por desencargo de consciência. Eu digo, vou voltar lá agora só para ver, mas também eu não quero mais treinar nada também não. A senhora deixa, pode ir. Eu digo, não, agora eu não quero mais não. Eu digo, por que é só agora? Ela falou, porque agora você está preparado para estar num ambiente em que pessoas não servem a Deus. Então você vê a sabedoria de um líder. Sim. Porque senão a gente não teria líder, né, Wellington? Sim. Então a sabedoria do líder em conduzir aquele que está precisando de um crescimento para poder resplandecer nos ambientes que ele vai estar. Sim. E a humildade de uma pessoa em acatar o que o líder fala, né? Porque muitas pessoas o líder fala, mas fala, aqui, esse líder tá maluco, sabe nada não. É muito importante. Graças a Deus eu tive sempre essa virtude. Eu fui sempre obediente à minha liderança. Sempre, mesmo tendo aqueles momentos de querer e tal, e falando, não, mas peraí, se Deus me colocou nessa posição, eu tenho que, né? Sim. José, a posição dele era desagradável, ele era o último e ele seguia os irmãos, né? Por muito tempo ele tinha que seguir e ainda para trazer más notícias dos irmãos. Lá na frente Deus o colocou numa posição de destaque e inverteu a situação, né? Sim. Entendeu? Então eu aprendo essa lição. E comecei a treinar o jiu-jitsu. Fui para meus professores são evangélicos, graças a Deus, oração, pessoas dentro da academia aceitando Jesus, que entra lá quebrado, arrebentado, e fui no esporte. Comecei a ter críticas. Sim. Dos religiosos, dizendo que isso não era de Deus. E eu comecei a me aprofundar em estudos relacionados a isso. Um dia, quem estava na nossa igreja pregando era um dos maiores exegetas do país, chamado pastor Ayrton Williams, que é o presidente da faculdade CEBI. Ele foi pregar e pastor, eu queria tirar uma dúvida. Jiu-jitsu é do diabo? Aí ele disse uma coisa interessante para mim, ele falou, meu irmão, Jesus, quando certa feita, chama os discípulos e diz, olha, você não vai levar espada, você vai levar um alforge, que é carregando o seu alimento, suas coisas. Depois Jesus diz, agora tira o alforge e pega a espada, porque a partir de agora é luta. Ele vai trazer um literal de que seria necessário para a sua defesa pessoal. Então ele começou a me provar dentro da Bíblia. Ele diz, Paulo era um amante das lutas grego-romanas. Tanto é que Paulo vai usar metáforas de lutas e de atletismo para mostrar que ele era favorável ao esporte. No findar da sua história ele vai dizer, combati o bom combate. Eu fui um bom soldado. Né? Acabei a carreira. Ele sai de um campo de batalha e entra para um ginásio, onde ele vai dizer, muitos correm por uma coroa corruptível. Nós corremos por uma coroa incorruptível. Né? E, na verdade, o que Paulo está querendo dizer aqui, olha, talvez Deus não lhe chamou para ser o primeiro, o segundo e o terceiro, mas Deus lhe chamou para ir até o fim. Essa carreira aqui. E ele vai dizer, eu guardei a fé, eu fui um homem de fé. Então, eu comecei a treinar e eu vou dizer, eu acho que foi o tempo que eu mais levei pessoas para a igreja.
Eu acho que é um campo que você consegue tirar muita gente, sabe? Você alcançar muita gente, mas é igual a sua líder falou. Você tem que estar preparado para estar ali, né? Não é qualquer um que vai estar lá, vai acabar se corrompendo, mas é um campo muito grande para você tirar pessoas das drogas, de vícios, e você dá uma ajuda ali, né? Eu levei muita gente para a igreja, que treinavam comigo, que chegava... Eu não era pastor, mas eu sempre tive esse respeito. Quando eu comecei, eu era diácono, mas eu sempre tive esse respeito. Eles me viam como um pastor. Pastor, você não sou pastor, não, mas pra gente aqui você é. E vamos pra igreja, vamos. E muitos hoje seguem, estão crentes por causa dessa influência, né? Agora, existe um conceito, Hélio. Paulo disse, se o seu irmão se escandaliza por você comer carne, não coma carne. Se o seu irmão se escandaliza por você treinar jiu-jitsu, não treine jiu-jitsu. Deus me chamou para, no meio do esporte, eu conseguir pregar o evangelho. Talvez você não. Talvez outro não. Talvez Deus quer lhe usar por aquilo que você faz. O que você faz? Eu sou capitão, eu sou um sargento. Então, através disso, você vai alcançar o soldado. Sim. Então, cada um tem o seu chamado. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Eu nunca abri mão do Cristo. Eu digo do Cristo porque eu não vou dizer igreja, que é o que você bateu na tecla aqui. Você tem que congregar? Óbvio. Nós somos um corpo em que ele é a cabeça. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai vir buscar o corpo. Infelizmente, quem está fora do corpo não vai. A gente tem que ser realista. Ué, a verdade, as pessoas costumam dizer, a verdade dói. A verdade não dói, a verdade liberta. Sim. Porque a verdade confronta o erro. A verdade confronta o ego. A verdade confronta aquilo que para mim está certo, sendo que Deus não tem por certo. E através disso aí, eu fui levando, abençoando e tal. Eu recebi muita crítica de igreja, e são hoje igrejas que eu vou todos os meses pregar. Eu recebi críticas porque eu sou todo tatuado. Eu já fui escorraçado de igreja. Eu já fui humilhado em igreja que eu fui pregar. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Perguntei pro líder dos jovens se eu poderia ir de camisa social, só que sem manga. Não, dobrada, né? Assim, não, é culto de jovens, os jovens vão. Eu falei, então tá bom. E eu me sentei do lado, eu me ajoelhei para orar na hora que eu cheguei, do lado da esposa do presidente da igreja. Uma igreja muito religiosa. E ela me olha, eu fiquei tão constrangido pela forma que ela me olhava. E eu senti que eu fiz besteira, vamos dizer, porque... Ué, eu tenho que respeitar a doutrina de cada ambiente. Sim. Se foi Deus quem deu aquela doutrina, eu tenho que seguir e respeitar aquela. Sim. Tanto é que quando eu recebo algum convite, eu pergunto, você quer que eu vá de terno, gravata, como você... Porque é o correto, vamos dizer. E naquele dia, o líder dos jovens que me conhece, que é um fotógrafo que tira foto dos lutadores nos campeonatos. Ele me conheceu lutando. Ele me conheceu dentro do tatame e viu a minha rede social e falou, você prega, eu sou presidente de jovens, você vai pregar na minha igreja? A primeira vez eu fui de terno. Na segunda vez, por incrível que pareça. Wellington, eu fiquei tão constrangido que eu chorava de joelho dizendo, Deus, ou o Senhor usa a minha vida aqui para verem que eu tenho uma vida no altar, ou eu nunca mais vou voltar aqui. Que eu fiquei, irmão, eu me senti tão mal que eu chorava compulsivamente do lado da irmã. Eu terminei de pregar, nesse dia foram 7 vidas para Jesus. Eu terminei de pregar, a irmã me chamou na cozinha da igreja, chorando, me pedindo perdão. Olha, eu lhe julguei quando você ajoelhou do meu lado para orar, por causa das suas tatuagens. Aí eu entro com uma argumentação de explicação que Deus não me julga pelo tempo da minha ignorância. E a partir daquele momento, foi quebrado aquela dor que foi criada dentro de mim. Sim. Pela forma, né, que ela me olhava e tudo. E eu entendi que vai ser assim e Deus vai mudar esse quadro e ambiente dentro de alguns lugares. Sim. Que infelizmente ainda existe.
a religião. Sim. Eu costumo dizer, quando eu vou fazer o apelo, que Jesus Cristo ele não é uma religião. Porque a religião ela é contrária ao reino de Deus. Vamos tentar trazer uma explicação. Jesus disse quando estava na terra sobre a religião? Não, ele dizia sobre o reino de Deus está próximo. Uhum. O que é o reino de Deus? Não é comida, não é bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito. O que a religião faz? Divide, separa. A minha está certa, a sua está errada, isso não. Aí o salmista diz, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. A religião, ela separa, ela divide, ela cria ódio entre a criação, entre filhos. Então, não é isso que Deus quer. Então, quando eu entendo que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu sei aonde é o meu devido lugar. Então, tudo isso, nesses 16 anos, a gente foi aprendendo. Eu fui dar uma pesquisada sobre jiu-jitsu, não conheço muita coisa também, e eu vi que tem muitos princípios importantes, sabe? De superação, de valorização. Igual o senhor contou a história de um pequeno conseguir, talvez, vencer o grande. Eles ensinam as técnicas, né, para isso, para você, como é que você pode lidar. E eu tava meditando sobre isso, falando, cara, Deus, como é que a gente consegue tirar lições bíblicas sobre isso, sabe? Foi, cara, superação, a gente tem que ter superação, tem que buscar se superar, valorizar um ao outro, respeito. Eu vi que vocês têm uns 12 mandamentos lá também. Então, cara, quando a gente é pequeno, quer vencer alguém grande, a gente usa algumas técnicas. E o jiu-jitsu ensina algumas coisas que a gente pode trazer para o reino de Deus, como assim, nós somos pequenos, a gente precisa aprender técnicas. Quem é que ensina? Jesus nos ensina as técnicas para vencer. É o mestre. É o mestre. Então eu falei, cara, quando a gente tem a visão do Espírito, Deus nos dá a palavra de qualquer forma, sabe? No jiu-jitsu, na natação, no futebol. Eu acho que não tem um ambiente que a gente não deve entrar. Eu acredito que o diabo não criou nada, sabe? É porque a gente deixa ele dominar as coisas que... Ele imitou, né? Ele imitou, entendeu? E aí ele começa a dominar algo que talvez a gente, por não tomar uma atitude de fazer, a gente acaba não alcançando pessoas através disso, sabe? Porque eu vejo, tipo, igual a gente aqui também está tendo aula de jiu-jitsu lá, e eu vejo quantos jovens a gente consegue tirar das ruas. Quantos adolescentes que talvez estavam na droga, na bebida, por o jiu-jitsu também cobrar uma certa rotina na escola, acompanhamento, então a gente está melhorando vidas. Eu acredito que Jesus, ele foca nisso, sabe? A gente tentar melhorar a vida das pessoas. E igual, uns vão ser alcançados pela palavra, outros vão ser alcançados pelo louvor, uns vão ser alcançados numa aula de jiu-jitsu, numa oração que faz no final, na palavra que o mestre traga ali. Então, eu acho que esse âmbito aberto é muito importante a gente levar o reino, né? Demais. De diversas maneiras. Você falou uma coisa importante. Esses 12 passos foi uma coisa que eu nunca quis focar. Porque, para mim, eu sempre tive a minha base bíblica. Mas nós, da nossa academia, da nossa escola, não desfazendo de outras escolas, mas eu tenho propriedade para falar da onde eu treino e aquilo que eu aprendo. Nós temos 6 lâminas, que nós chamamos de Six Blades, que é a nossa marca. Eu não vou saber a sequência correta, mas eu vou lhe dizer. São 6 lâminas. Família, honra, respeito, disciplina. Não vou me recordar das outras. E até cobra. Eu, como faixa preta, sensei, me perdoa se o senhor assistir isso aqui. Mas você está entendendo qual que é? Nós nos tratamos como uma família. Sim. O respeito, a honra, a atitude que você leva para o seu cotidiano de vida, Wellington. Agora, outra coisa que eu tenho que entender, qual a sua motivação para você praticar esse esporte? Você como servo de Deus. Eu tenho que ter uma motivação. Porque o jiu-jitsu, inicialmente, nos primórdios, as pessoas tinham a motivação para poder se brigar. Então, tanto é que foi muito denegrido o jiu-jitsu, demais. Hoje não, hoje você vê que existe um respeito entre atletas, Sim. Não tem mais aquela agressividade. Agora, a minha motivação, desde que eu treinei, primeiro foi cuidar da saúde. Segundo, eu trabalho com projeto. Os meus erros em meus projetos diminuíram em 80% por causa da concentração que eu tenho que ter. Sim. Então, eu levo isso para o meu cotidiano de trabalho. Sim. Eu melhorei tudo que você puder imaginar. A minha respiração para poder pregar, muitas outras coisas envolve. Mas eu sempre faço essa pergunta para quem
é da igreja e quer entrar no jiu-jitsu? Qual a sua motivação? Que na verdade é uma pergunta que tem que ser feita para tudo que você vai fazer. Sim. Qual a sua motivação para esse trabalho? Qual a sua motivação para esse projeto? A sua motivação vai dizer aonde você vai, ao que você vai ser, entendeu? Eu tive um tempo que quando eu fui abrir minha academia, eu tive que fazer meio que um nome. Eu fui competidor. Em 2017 eu fui o melhor atleta na faixa marrom da minha academia e peguei a faixa preta. Foi uma realização pessoal, entendeu? Mas eu sempre exaltando o nome de Jesus. Que top. E só para me conhecer um pouquinho, pastor, o senhor é pregador, o senhor é pai de família, o senhor luta jiu-jitsu também e o senhor trabalha. Como é que é para conciliar? Qual a dica que o senhor faz para conciliar todas essas agendas aí, ainda ter tempo com Deus para poder buscar, para poder estar? Wellington, nós somos pessoas adaptáveis. Somos totalmente adaptáveis. Eu trabalho a 5 minutos da minha casa. Então eu levanto todos os dias às 6 da manhã, faço a minha higiene pessoal, faço a minha devocional e a minha leitura bíblica todos os dias. Vou pro meu trabalho e tal. Chego do meu trabalho às 18 horas. A minha esposa sempre fica com a parte mais... Na verdade, a mulher sempre fica com a parte mais difícil, que é ficar com os filhos. E é pesado dessa parte. Muito, muito. Além de ter o trabalho cotidiano da minha esposa também. Que é... Eu costumo dizer que é a estrutura da minha vida pessoal. Porque muitas das vezes eu chego em casa, não dá tempo nem de tomar banho. É botar um terno e correr para pregar quando é muito longe. Para poder cumprir aquele horário que me é proposto para a pregação, porque eu não concordo muito em chegar fora do horário de início de culto. Eu acho que o pregador ele tem que ser participante do culto, principalmente para receber o louvor. Eu amo o louvor, eu admiro demais. Não sei cantar porque a minha voz é de taquara rachada, mas eu admiro o louvor e aquilo inspira você mais. Eu entendo que atrasos ocorrem para quem vem de longe, essas coisas. O jiu-jitsu, na verdade, com a pandemia, eu meio que dei uma parada, porque quando as coisas começaram a voltar, eu comecei a treinar e tive uma lesão no joelho. Aí me deu, além do desânimo, e como eu tô pregando muito, eu não tô tendo tempo para treinar, mas já tô providenciando me organizar com um horário que nem que seja 1, 2 vezes por semana para poder estar fazendo o meu treinamento pro corpo, cuidar. Paulo diz, cuida do templo. Senão então a pessoa vai habitar em quê? Não é verdade? Então, e família, o meu final de semana é totalmente para minha família. Totalmente para minha família. No sábado eu tenho um propósito, já vai fazer 10 anos. Todo sábado, 6 da manhã, eu tô no monte. Eu faço um período de 1 hora de oração, canto 7 hinos da harpa e vou... Hinos da harpa? Hinos da harpa. Interessante. Eu não abro mão dos hinos da harpa. Porque eu nasci, hoje eu congrego na igreja Manancial lá no CIA. Meus apóstolos são pessoas que investem no meu ministério, não me prendem no meu ministério. Quero aproveitar aqui, apóstolo Isabel, apóstolo Adson, são pais ministeriais, abençoam a minha vida, a vida da minha família, acreditam no meu ministério, né? Eu tenho que conciliar porque ela é muito rígida, o líder tem que ter as suas posições. Então eu abro muito hoje mão do meu esporte para obedecer sempre a minha liderança. Então agora de vez em quando eu estou abrindo mão de algumas coisas. E também eu faço uns exercícios em academia. Odeio academia. Sou bem sincero para você. Eu não sou fã de academia, mas preciso. Preciso, né? Para voltar a treinar o jiu-jitsu, eu tenho que colocar o meu corpo em forma. Não ficar forte. Trazer estrutura, porque o jiu-jitsu ele é totalmente no chão, né? Então você tem muita... dói o corpo até voltar, aquele negócio e tal. Mas é uma coisa muito gratificante. E a gente vai conciliando as coisas. Tem que saber montar uma agenda, né? Programar direitinho e tal, porque se você não se programar, você acaba não fazendo nada. Fazendo nada. Quando você quer abraçar o mundo, na verdade você acaba não fazendo nada. Né? Mas eu consigo, graças a Deus, conciliar as coisas. Mas final de semana é totalmente para a família. Top. Família. Bom, pra gente encerrar, pastor, o papo tá muito bacana.
Eu queria só fazer mais uma pergunta. Como é que é o seu devocional? Você chegou a citar que o senhor ora todo dia de manhã. O seu devocional é esse? O senhor tanto hino, lê a Bíblia, lê algum livro, ou só lê a Bíblia naquele momento, você lê durante o dia? Como é que é o seu momento de devocional ali com Deus? Pela manhã, eu levanto, faço a minha higiene pessoal, faço a minha oração de ajoelho, entrego o meu dia, minha família, aquilo que é de praste, né, de uma oração. Leio a Bíblia, leio Provérbios todos os dias, o capítulo do dia. Isso eu aprendi na casa de recuperação. Olha. Só aprendi há 27 anos atrás na casa de recuperação. Aprendi com um pastor lá e faço isso com frequência. E faço a leitura responsiva do Novo Testamento. Leio sempre 2, 3, 4 capítulos todos os dias da sequência de Novo Testamento. Agora, eu tenho, às vezes à noite, quando eu estou mais folgado, o meu tempo de estudo. Leio também livro todos os dias. No meu horário de almoço do meu trabalho, livros. Top. Leio, eu criei o hábito. E fortaleceu mais ainda o meu hábito de leitura em ver a minha referência. Entro no que você falou. A referência que você pega para você seguir, você sempre vai tirar aquilo que é bom, que vai agregar naquilo que você tem. Então, com o Adriano, todas as vezes que a gente esteve junto, ele sempre está com... pelo celular. O que você está fazendo, mano? Não, eu tô lendo. Então, acaba que você cria o hábito. Nós somos fruto do meio, né, Wellington? Se você está no meio de pessoas que oram, automático, você vai ser uma pessoa que ora. E ele lê muito, então e toda dúvida eu tiro com ele. Mano, a minha leitura não está sendo rica. Aí ele meio que ameniza aquele sentimento de que você não está chegando onde você quer chegar. Ele ameniza, não, mano, é assim que funciona, continua e tal. Então, todos os dias, na hora do almoço, eu tenho 1h30 de almoço, eu almoço e tiro meu período de leitura de livros extra-bíblicos. Né? Eu tenho muitos livros, muitos. Então eu tiro esse período. Se Deus está me dando alguma mensagem, algum texto, eu foco em livros relacionados àquele texto. Comentários, na verdade, né? Eu foco naquilo ali e fico... às vezes até as pessoas querem que pregue todo dia. Não é assim. Eu acho que não funciona assim. Deus pode fazer, mas eu gosto daquele parar, estudar. Eu gosto muito de história. Meu sonho de criança era ser professor de história. Então eu gosto de entender a história antes de vir a revelação da palavra. Então eu gosto do expositor da Bíblia, que vai contar o porquê, aonde, por que Jesus disse aquilo, né? Eu vejo uma história linda na Bíblia quando Jesus nos chama de sal. Se a gente trouxer para o dia de hoje, é meio assim que loucura, sal não vale nada. Mas nos tempos bíblicos, o sal era o salário de um soldado romano que voltava vivo da guerra. Valia mais do que o ouro. E muitas outras coisas que o sal, a importância do sal naqueles tempos. Então eu quero saber, eu gosto de buscar, eu amo arqueologia também. Para conhecer ainda mais, né? Então, se aprofundar nisso, né? Eu acho que para quem quer pregar o evangelho, eu acho que é uma coisa totalmente necessária você conhecer a história. E você ler. Muito importante. A leitura é libertadora, né? Te dá conhecimento assim, que você adquire sempre aprendendo com alguém, igual eu falei, sempre aprendendo com gente. Porque a gente já escreveu algo que tem algo para te ensinar ali. Eu não sou muito fã de televisão. A única coisa que eu assisto de televisão de vez em quando é luta e futebol. Eu assisto o meu time jogar, né? Infelizmente eu descobri que eu tenho esse defeito. Melhor time do mundo. O meu time é de Jesus, nunca perde. Eu assisto futebol, assisto umas lutas quando é brasileiro, principalmente amigos que vão lutar, né? Eu assisto, mas o meu foco totalmente hoje eu sou voltado para leitura. Eu prefiro ler. E filme, né? Às vezes você assiste um filme e tal, mas não tenho tempo para assistir filme, para te dizer a verdade. É correria, né? Muita. Às vezes você vai pregar fora. Uma vigília, tá tendo jogo, eu assisto aqui o jogo pelo celular, mas pronto para ir para vigília. Mais ou menos assim, entendeu? Então a gente concilia as coisas assim, mas
Faz parte, né? Pastor, queria agradecer o senhor por estar aqui com a gente, tá? Acredito que agradeço. sua história inspirou, tocou em pessoas, ensinou algumas lições para pessoas. Para mim aqui, eu saio daqui edificado, acredito que pessoa em casa também. E queria deixar pro senhor, se eu quiser mandar um recado para alguém, deixar um recado pro pessoal que tá em casa aí, a oportunidade agora é sua para poder deixar uma mensagem pro pessoal aí que vai assistir esse vídeo. Amém. Eu quero ser bem objetivo, né, pelo tempo que a gente já gastou aqui. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista, na verdade, da sua vida, porque existe um Deus que te valoriza como pessoas não te valorizam. Talvez você que está nos ouvindo está passando ou passou por uma situação igual à minha. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus, ele está vendo você, aonde você anda, aonde você está, onde você se encontra, a situação que você está vivendo. E ele tem poder para mudar a sua história, escrever uma nova história, fazer tudo novo, assim como ele fez na minha vida. Eu tenho certeza que Jesus pode fazer na sua. Aquele filho pródigo estava numa pocilga, uma situação fétida. Jesus lá do céu viu e fez ele ter uma metanoia e transformou, trouxe ele de volta para a casa do Pai e fez ele filho novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Wellington, muito obrigado por essa oportunidade. A Jesus mais por esse privilégio e esse trabalho de propagar o evangelho em todos os âmbitos. Porque teve uma psicóloga, teve um pregador. Então, eu acho que esse trabalho é rico para pessoas que não conhecem a Deus. Sim. Muito obrigado. Obrigadão. A vocês. Eu agradeço por estar aqui com a Amém. gente. E pessoal, Jesus. não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.